Boa noite, estamos começando mais uma Quinta do Retorno, hashtag TBT. Hoje, com muita alegria, eu vou receber um grande amigo de muita gente, meu padrinho, Cláudio Geraldo Casimiro. O Cláudio foi uma pessoa muito atuante na comunidade católica, que nos tempos da comunidade Santo Inácio de Loyola, do Jardim Guanabara, do catequista. E nós temos aqui, né, na figura do Cláudio, uma pessoa que foi muito importante para a comunidade, que ajudou em muitos momentos, em grupos de jovens. Depois ele foi seguir uma vocação como jesuíta e depois deixou a companhia e agora está em São Paulo. Conversar conosco agora, Cláudio está chegando aí. Irmã Kézia entrou também. Boa noite, Cláudio. Boa noite. Aliás, a tua bênção, né? Tu é meu padrinho. Deus te abençoe. Né? A gente, às vezes, sou estranho, né? Porque a nossa diferença de idade é uma diferença pequena, mas só para esclarecer para as pessoas, o Cláudio é meu padrinho de crisma, que é a confirmação do batismo para os católicos. E eu, quando fui escolher o Cláudio para ser meu padrinho, né? Eu cheguei um dia na casa dele e o peguei de surpresa. Né? Cheguei lá dizendo, eu quero te contar uma coisa. Ele ficou preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa comigo, né? Aí depois eu fui e revelei para ele, gostaria que você fosse meu padrinho de crisma, né? Aí a gente comemorou, ele me levou lá na cozinha, tomamos um café lá, famoso lá da mãe dele e tal. E desde então a gente... Tempo, não tem muito tempo, né? Já tem muito tempo. Cláudio, mas assim, uma alegria muito grande estar aqui conversando contigo. Para muitas pessoas, né, porque o que acontece? Essa live vai ficar gravada, então talvez muitos não nos vejam agora, mas nos verão depois. Né? Para os que estão entrando, nos prestigiando aí, e para aqueles que nos verão depois, eu vou deixar que você faça a sua apresentação, porque depois de um tempo, eu mesmo não sei descrever como você está agora, o que está fazendo em São Paulo. E aí depois a gente volta um pouco nessa questão da gente conversar e lembrar a trajetória, começar a lembrar fatos marcantes da nossa amizade. A Kézia está mandando aí, oi, Cláudio, saudade. E eu estive à tarde com minha mãe, ela falou que tem muita saudade de ti, né, que gostaria que da próxima vez que você viesse em Belo Horizonte, você não esquecesse de passar para dar um abraço nela. Espero que, né, estejamos todos vacinados. Né? Claro, né? E aí deixo para que você mesmo se apresente aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Tá certo. É engraçado porque eu saí de Belo Horizonte em 89, começo de 89, né, no ano de 89, lá no mês de fevereiro, dia 18 de fevereiro, deixei Belo Horizonte e só voltei depois na filosofia, mas em São Paulo já estou há 20 anos. Eu cheguei aqui dia 4 de dezembro de 2001. Então vai fazer 20 anos, né? Esse ano faz 20 anos que eu estou aqui. Não imaginava que tinha esse tempo todo, não. Hã? Não imaginava que tinha esse tempo todo. Ah, já tem tudo isso. Passa muito rápido. Passa rápido demais, tá louco. Passa muito rápido. Então, assim, eu nasci aí em Belo Horizonte, no bairro Jardim Guanabara,
claro, o Hospital São Lucas, né? Se não me engano. Mas morei aí até os 19 anos, né? Eu fiz serviço militar na aeronáutica, depois saí daí e fui para a Companhia de Jesus, fui ser jesuíta, fiquei 10 anos na Companhia de Jesus, do ano 90 ao ano 2000. No final de 2000 eu deixei a companhia, né? Já começando a teologia, no primeiro ano de teologia, no final do ano de 2000 deixei. Por volta de outubro eu deixei. Aí em 2001 ainda fiquei aí um ano, né? Praticamente um ano. Depois de 2001 vim para São Paulo. Então estou aqui desde esse tempo. Mas é assim, eu hoje vou a Belo Horizonte com pouca frequência, assim, né? Mas estive aí no comecinho de dezembro, mas porque eu peguei uma carona e aí fui de carro. Então fui e voltei assim com um pequeno espaço de tempo. Mas por causa dessa questão pandêmica aí, a gente fica parado sem fazer muita coisa, né? Mas eu me formei em filosofia, depois fiz aqui em São Paulo a licenciatura, né? Que a FAG não dava licenciatura, o ISE, né? Chamava ISE naquela época, e aí não dava licenciatura. Depois eu fiz a licenciatura e fui dar aula, e aí não saí. Eu sempre brinco que eu nunca saí da escola. Eu nunca saí da escola. Eu comecei na escola com 4 anos. A escola onde minha mãe aprendeu essa questão da escolinha, de dar aulas, com a minha professora da educação infantil, né? E ela que me levava, mas aí ela levava e não tinha como voltar no mesmo tempo e tal. Então, aí na verdade, ela foi aprendendo com ela. Então, a educação sempre foi uma coisa que esteve na minha vida desde sempre. E aí eu digo que eu nunca saí da escola, né? Nunca saí da escola. Esse ano, no final desse ano de 2020, eu fui demitido e até agora ainda não trabalho ainda, né? Então, mas ainda com a educação, trabalhando com a educação e tal. Claro que agregado a isso tem aí a dimensão religiosa, né? Por ser católico, sempre fui católico, na formação na FAG, com os jesuítas, depois eu continuei aí esta formação. Hoje eu aí continuo trabalhando com essa questão da espiritualidade inaciana dos jesuítas aí, né? Os exercícios espirituais de Santo Inácio aí, continuo firme e forte, acompanhando várias pessoas do Brasil inteiro nessa trajetória. E, além disso, aqui a gente, em São Paulo, eu acompanho, trabalho com a catequese de adultos, crisma, e sempre trabalhei na educação fundamental, no Fundamental 2 e ensino médio. Mas gosto mais do ensino médio. Eu tenho mais afinidade com o ensino médio e trabalho com o ensino médio. Acho mais provocante, gosto de me sentir provocado, né? Sempre provocado e tal. Então, é um pouco essa trajetória. Aqui, então, eu fui fazendo a minha vida, os amigos e tal. Tem pessoas do Brasil inteiro que a gente conhece e tal. Qualquer lugar que eu for, tem alguém que eu conheço, assim. Porque eu acho que a gente faz muitas conexões, né? E isso que é o mais importante hoje, né? Essa questão do conectar aí com a nova realidade, né? Nova realidade de Brasil, né? Nova realidade de mundo. E aí a gente vai nessa caminhada, né? Então eu saí daí e daí fui fazer essa trajetória, né? Casei em 2007, minha mãe estava viva ainda. Depois, em 2016, 17, final de 17, eu me separei. Então, agora solteiro, uma vida de solteiro e seguindo a vida. E desta forma, sem filhos, não tenho filhos. Já tenho muitos filhos na escola, né? Tem afilhado, eu. E afilhados, né? Você que está assim, sempre teve ligado a essas questões sociais, políticas, eu agora tenho outro afilhado que morava do lado de casa, de batismo,
que é o Daniel, que era o filho da Dona Lourdes, que agora era militar e agora é vereador em Cláudio, cidade de Cláudio. Olha, É. é, Não é, uma cidade não é, que não é a nossa corrente, mas está lá como político, fazendo um trabalho bonito lá. Já fazia antes, agora vai dar continuidade, espero. Né? Dê os parabéns para ele e que ele possa ir aí fazer um trabalho nesse sentido. Mas então meus filhos são esses. E agora os sobrinhos e as sobrinhas, né? Tem duas sobrinhas e um sobrinho. As duas filhas do meu irmão e o filhinho da Kelly, né? Da minha irmã. Então, é essa caminhada aí. Claro, tem algumas pessoas que estão entrando, talvez eu não dou conta de falar de todos, que aqui vai. Esse aqui vai entrando, vai passando, a gente vai perdendo um pouco, né? Uhum. Tem a minha querida amiga Ana Chaloni, o Isaías está aí conosco, o Márcio, o meu irmão Betinho está aí acompanhando também. Eu estou vendo aqui. A Kézia já tinha falado contigo, né? Uhum. Minha mãe domina um pouco mais o WhatsApp, mas ela deve estar lá te vendo também junto com a Kézia, né? Tá bom. E ela já tinha comentado o abraço. Um abraço aí para a Kézia, sua mãe. As pessoas vão matando a saudade, né, de você. O Cláudio, ele também está aí, né? Eu falei que eu sou teu afilhado de Crisma. Eu tenho aí me acompanhando um afilhado meu, está aí com o João Francisco. Não sei se você lembra, ele é filho da Márcia e do Carlos Sacramento, que são muito atuantes no fé política em Minas Gerais. Sim. Lembro, sim. Inclusive, perdemos aí um padre muito, muito significativo, o padre Nelito, não sei se você conheci também. Conheceu, né? Muito atuante com o movimento político, perdemos ele hoje, né, na batalha pela Covid. Né? Inclusive, eu queria que você agora emendasse, antes da gente falar das nossas lembranças, que você comentasse como é que você está vendo essa questão pandêmica aí de São Paulo. Nós temos aí essa questão do Dória aí, nessa disputa, né, com o Bolsonaro, um pouco, algumas coisas contraditórias que a gente vê, igual aqui, por exemplo, as aulas vão voltar em março com a educação infantil ainda. Aqui a gente escuta a notícia que aí em São Paulo as aulas já vão começar, de certa forma, presenciais. Então, eu queria que você falasse como é que você está vendo essa questão pandêmica aí em São Paulo, para nós, aqui de BH. Eu, assim, na verdade, acho que uma coisa que assim, a gente talvez não perceba muito clara, né, que há algo maior sendo feito ou construído porque nunca se pensa no momento e nem se pensa na vida dos outros, né? Eu penso um pouco nesse sentido. Há uma coisa grave que é justamente disputa política e tal, mas há uma construção da morte mesmo, né? Quer dizer, não se importar muito com a vida do outro. Acho que está muito relacionado isso que a gente tem visto cotidianamente de uma banalização da própria vida, né? Da vida mesmo que a gente vive. Então, muitas coisas muito efêmeras, muitas vezes mata as pessoas sem, às vezes, a gente se dar conta desta dimensão, né? De que há algo maior por trás que tá nem aí para a vida do outro, né? Não tá preocupado com a vida do outro. Deu um corte na... Se isso dependesse a questão econômica fosse... Fala. Cláudio, deu um problema na conexão aí. A minha? Parou? Eu acho que deu um probleminha na sua conexão. Parou.
Desculpa, parou? Enquanto estabiliza aí, Cláudio, né, nós temos aí o comentário da Vivi, que está falando em lamentável, mas realmente querem massacrar as pessoas. Temos aí a participação da Sayonara e do meu cunhado Pedro Omar. O Jailson, lembra do Jailson? Está aí prestigiando a gente. Jailson, estou vendo aqui, Jailson, 1970. Ele já colocou até o ano dele que nasceu, é isso, Já né? colocou o ano. Para dizer que é contemporâneo. Então, Gilberto lembrando também. Vai lá, Gilberto Cláudio, agora estabilizou. Pode continuar. Gilberto é nós trabalhamos juntos aqui em São Paulo. Bacana. Então, na verdade, a gente tem aqui um movimento de morte, né? Em todos os sentidos. Não é só uma sociedade que não tem alguém para falar assim, vai ser desta forma. Que acho que é um pouco também a construção da nossa democracia é muito assim, né? É alguém que faz por nós. E a gente não entendeu ainda que nós temos que fazer por nós. Então, a unidade da comunidade, a unidade para enfrentar essas coisas do mal, né? Ou enfrentar a morte. Então, a grande dificuldade está aí, né? Como que a gente fazer esse processo de construção de uma democracia que é participativa, não é só partidária, não é só do presidente, não é só do governador, não é só do prefeito, não é só do vereador. Quer dizer, enquanto isso, a gente vai perdendo. Aqui em São Paulo, isso, então, uma hora põe uma coisa, tira, volta atrás. Né? Uma educação. E acho que uma das coisas mais terríveis foi justamente eles perceberam que duas coisas que não funcionavam com a pandemia, que não funcionavam: a educação, principalmente pública, e a questão da saúde. Né? Se deu conta de que não dava, eles não dão conta de fazer um processo de educação e um processo de saúde de preventivo, né? Não tem algo preventivo, é tudo no imediato. Então, isso causou muitas mortes, está causando mortes, né? E vai continuar causando, porque não é esse o projeto que está construído, de ter mais vida, vida na educação, vida em todas as situações da vida pública, né? Então, eu acredito que é sofrido, é muito sofrido, mas não vai melhorar se a gente não arregaçar as mangas e fazer algo, né? Seja em qualquer área, seja de qualquer forma. Mas também fazer pequenas coisas, não é fazer coisas grandiosas achando que vai resolver. Mas é lá o líder comunitário, apoiar coisas que acontecem na comunidade, né? Nas pequenas comunidades que têm ideias, tem coisas aí inovadoras, as pessoas estão fazendo, né? Estão criando, estão reivindicando. A gente talvez está olhando só para o macro, não está olhando para o micro, né? De coisas que acontecem no dia a dia. É essa vida mesmo que a gente vai vivendo, né? Então, eu fico pensando que cada vez mais a gente tem que aprender a viver em comunidade, aprender a viver em grupo. Isso a pandemia ensinou, está ensinando. Porque, no fundo, o ensinamento é contínuo, ele não vai parar. E a gente não muda de uma hora para outra. Não há uma mudança. Porque veio a pandemia, a gente achava que ia mudar. A gente percebeu que há um fosso muito grande, né, na educação, na saúde, na convivência com o outro. Eu estava vendo uma crítica sobre a questão... Nós estamos em 21 anos de Big Brother Brasil. Você imaginar que é 21 anos um adulto, né? Uma coisa boçal, banal, né? E a gente continua assistindo, alimentando isso, e muitas das consequências de hoje são por causa dessas porcarias. Para mim é porcaria, né? Pode ser que alguém assista e goste dele, faça grandes reflexões. Eu não consigo. Então, assim, perceber o quanto isso é lamentável, é difícil você... Então, uma sociedade totalmente fragilizada. Mas eu digo para você que no escondido, muitas alternativas
possibilidades. Né? Vejo as questões agora relacionadas à vida da sexualidade, né? Questão de gênero, essas coisas que hoje se discute muito, e há muitas possibilidades, a arte, né? A arte a gente deixou de lado, é um produto essencial para a vida, e nesse momento também. Você vê quantas pessoas se revelaram neste momento. Então, eu vejo que a pandemia aqui, a gente ficou olhando para o macro do que olhando para o micro, de pequenas coisas que podem ser feitas, né? Ou valorizar. Mas é porque talvez a gente está olhando mais para as coisas mesmo, as pessoas já não estão cansadas, você não tem gente séria que leve as coisas a fundo, né? Não vai ser assim até passar essa onda. Talvez se nós tivéssemos sido mais rígidos, né, lá no passado, a gente talvez não estaria nessa situação de tantas pessoas mortas. E tanto idas e vindas negativas, né, dizendo, não, vai ser qualquer coisinha e tal. Né? Poderia ser outros governantes, mas é isso que temos agora, que tem uma construção que está por trás, penso eu, que está por trás desta dimensão maior que a vida. Para mim, assim, a vida que deve ser cada vez mais valorizada. Qual é essa vida? Né? A vida que faz com que você seja feliz, que você viva em comunidade, divida aquilo que você tem de melhor, seja na arte, na política, na educação. Né? Tem grandes professores, grandes educadores, não já os nomeados, mas pessoas que estão trabalhando nas comunidades, aí, líderes, né? Fazendo trabalhos bonitos aí. Claro que aí eu estou falando de dois lados, né? Estou vendo sendo um pouco aqui pegando uma balança e falando assim, tem esses dois lados, estão todos soltos aí, né? Talvez falta líderes para juntar isso e falar, vamos olhar, vamos por aqui, né? Puxar um pouco, ser liderança nesse momento, né? Acho que falta, está nascendo, vai nascer. Esses dias aqui o prefeito mandou pôr pedra debaixo dos viadutos para tirar os moradores de rua, né? E aí foi o Lancelotti lá e foi lá com o martelão, com o marretão lá dele. Pronto. Para mim isso é sinal de quanto nós, enquanto sociedades, estamos falidos, mas há sinal de vida. Há sinal de vida. Né? E foi lá, tomara que outros tenham juntado a ele para fazer esse movimento. Eu fazia um trabalho voluntariado aqui tem um negócio que chama Arsenal da Esperança. E eles perguntam assim, primeira coisa que você chega lá, eles perguntam assim, em que posso te ajudar? E eu cheguei lá para ajudar, eles acabam me perguntando em que posso te ajudar. E assim, passam a noite, à tarde, final da tarde, 4h30 da tarde, até o amanhecer, 6 horas da manhã, com um banho, jantar e um café da manhã, um lugar para descansar, né? Um lugar para ler, um lugar para refrescar a cabeça. Mas são todos pessoas que estão em situação de rua. São 1.200 homens em situação de rua. E nessa pandemia, né, foram pessoas que a gente ajudou muito aí nesse caminho. Então, assim, eu acredito, Wellington, que todos aí que estão ouvindo, mas que a gente precisa um pouco reforçar a questão da vida. E há pequenos sinais de vida. Né? Eu não sou pessimista, não. Demora mais, mas a gente precisa fazer esse movimento em favor da vida, de formas diferentes, de formas que a gente consiga olhar para outras coisas que a gente não está olhando, né? De forma mais concreta, assim, né? Fazer surtir. E a gente não ficar assistindo Big Brother, não, porque não vai adiantar. Né? Não vai adiantar. Acho que é um pouco isso, né? A pandemia trouxe muitas... a gente vê que a gente está muito vulnerável, fragilizados. Né? A Kézia está comentando aqui, Cláudio, que foi muito lindo o trabalho do Padre Júlio. O enfrentamento da crise humanitária dele e dos voluntários é muito admirável e inspirador. E nós temos aqui outras pessoas que falaram, Vanusa, minha amiga Shirley, a
o doutor Newton, né, um médico aqui muito atuante, que já foi vereador aqui em Belo Horizonte, e que tem uma atuação muito bacana aqui em favor das pessoas que mais precisam, ele tem uma ONG. E, assim, Cláudio, São Paulo realmente assim, tem sido, né, a sua experiência. Eu nem imaginava, quando você disse que ele já está há 20 anos em São Paulo, parece que a gente acaba nesse meio. Aí que a gente vai percebendo, né, que a gente tá ficando velho, né? Porque já tem 20 anos que você está aí, você ficou 10 anos na companhia, então, ou seja, 30 anos que a gente só se encontra quando você vem aqui nos visitar, né? Eu te devo uma visita ainda a São Paulo, espero que um dia eu possa estar aí para a gente poder... porque eu já estive em São Paulo uma vez, mas esses bate-volta de movimentos sociais em que a gente já praticamente não explora a cidade. Então, eu tenho vontade mesmo de conhecer alguns espaços, assim, né, de conviver um pouco mais aí com a famosa noite paulistana. Né? Tem muita coisa, claro que aqui é bem eclético, assim, tem de tudo. De talvez, né, conhecer a região aí da famosa, onde surgiu a Bossa Nova em São Paulo, né? A Dona Irã Barbosa, do Trem das 11, né? Parece que é a região aí do Bexiga, parece, né? Que tem essa fama, né? Então, um dia a gente vai... Aí um dia a gente ainda vai realizar isso, né? O tempo... eu estava hoje retomando as aulas de forma online, né? Eu estou de manhã trabalhando no Colégio Tiradentes, da PM aqui no Minas Caixas. E hoje eu conversava com meus alunos sobre o danado do deus grego Cronos, que é o deus do tempo, né? Que traz essa questão que os gregos associavam cada situação, cada elemento da natureza a um determinado deus, né? E aí tinha o deus do tempo, que era o Cronos, que regia o nosso tempo, que regia a nossa vida. E como que nós temos essa questão da prisão com o tempo, né? E essa pandemia também, de uma certa forma, ela fez com que nós voltássemos para uma coisa que a gente estávamos assim, muito dispersos e menos centrados na questão da família e das coisas da casa, de fazer uma leitura, de trabalhar coisas que têm a ver mais com o nosso eu, né, de valorizar isso. Então, eu penso que a pandemia foi importante para que nós pudéssemos estar, de uma certa forma, sintonizados, né, com um tempo, né, um tempo cronológico, mas que a gente consegue hoje, por exemplo, conversando, a gente pouco se atentava para esses domínios da tecnologia. Né? Eu estou conversando com você agora, não estou te vendo, a gente não está se cumprimentando, mas a gente, de uma certa forma, está conversando, e quem está acompanhando aqui ao vivo, e quem vai acompanhar a gravação, também vai ter essa oportunidade de te revê-lo. Né? Mas, Cláudio, aí, agora voltando ao nosso túnel do tempo, deixa eu atualizar aqui. Eu queria, assim, de uma certa forma, né, até te pedir licença para isso, num primeiro momento, lembrar da sua mãe, né, Dona Lourdes Cassimiro, que foi minha primeira professora, e de muita gente do Jailson que está aí, de muita gente da comunidade, várias pessoas têm essa memória da sua mãe como aquela que ensinou quase todo mundo aqui do Jardim Guanabara a ler e escrever. Na época, nós tínhamos lá a escolinha Três Porquinhos, aí inclusive nós vamos conversar aqui agora ao som do nosso saudoso Zé Martins, né, para dar esse clima de nostalgia aqui. Então, aí eu estava posicionando aqui
a liberdade, né? Liberdade vem, canta e saúda esse nome. Então, estou aqui tocando o Zé Martins, que também é uma pessoa que já se foi, deve estar lá, deve talvez estar lá batendo um papo com nossa querida sua mãe, né? Minha querida professora, minha primeira professora que foi sua mãe, né? A Dona Lourdes, né? Os dois podem estar lá ouvindo essa música e talvez celebrando essa nossa conversa aqui, né? Verdade. Então, Zé Martins também, eu tenho muita... Uma coisa que eu lembro muito do Zé Martins foi uma vez que eu estava lá de penetra no Easy, no ensaio do Grupo Mágicos que ele participava, e ele me pediu para poder ajudar, vem cá ajudar a gente. Aí ele me pediu para falar alguma coisa na gravação. Eu falei, não, eu sei cantar, não, você vai só falar alguma coisa aqui. Aí eu lembro que ele foi a primeira pessoa que me ensinou a segurar o microfone. Eu estava com o microfone, quase comendo o microfone com a boca, assim, pensando que era um sorvete. Calma aqui, ó. As pessoas vão te ouvir se você afastar aqui, assim, tá? E me deu umas dicas de como usar o microfone, né? Então, uma lembrança que eu tenho do Zé Martins daquela época. E tenho muita lembrança da sua mãe, como uma pessoa que me ensinou a ler e escrever, que foi marcante na minha vida, como no exemplo que ela era, como uma pessoa de luta, de comunidade, que ajudou, serviu muito a Igreja Santo Inácio. Depois, uma das últimas lembranças que eu tenho da sua mãe, minha filha Dandara vai fazer 15 anos, né? Se eu não me engano, ela tem mais ou menos uns 13 ou 14 anos que ela se foi, né? Ela morreu em 2018, porque ela 2008. Ela já enferma, ela fez questão de estar presente na festinha de aniversário de 1 ano da minha filha. Aquilo, para mim, foi uma lembrança muito significativa. Então, eu não queria fazer essa conversa com você, né? Eu fico emocionado, você fica também, né? Mas de, né, fazer essa pequena homenagem à nossa querida Lourdes, né? E aí, eu gostaria que você também falasse assim, um pouco do que foi o legado, né? Além do fato de ter sido filho, você também quase que foi meio que ajudante, né? Você ajudava na escolinha também, né? Quase que aprendeu a ser professor com ela também. Com certeza. Que você fale um pouquinho para nós do legado da sua mãe, mas da missão dela que ela deixou aqui e que isso te inspirou também a seguir a sua missão, né? Então vamos lembrar um pouquinho dela aí. E assim, era muito interessante, porque aquilo que eu falei para você, que eu nunca saí da escola, né? Foi com 4 anos, eu ia para a escola, perna torta, e minha escola era lá no Tupi, lá no bairro Tupi, e andando, voltava andando, era difícil, mas minha mãe passava o dia todo lá na escola, né? Aprendendo lá com a professora, que me ensinou também. E depois ela foi construindo a escolinha, né? Fazendo a escolinha, 3 porquinhos. Todo mundo já saía praticamente lendo, né? Um ou outro não. E ela fazia lá no final do ano aquela festinha com diploma e tudo, os primeiros colocados, provinha. Fazia muitas coisas para que pudesse entrar mesmo nessa ideia da criança que vai aos poucos amadurecendo, né? Ela é uma mistura do Educasse, de formação, talvez hoje ela não caberia, né, nessa sociedade, mas naquele tempo ela era uma mulher além do seu tempo, né? E vejo muito isso, essa minha reflexão hoje é muito, muito gratificante, porque ela era muito ousada, era muito durona, né? Falava. Eu lembro uma situação com você, né? Quando chegou em junho, tinha as férias em julho, né? E você não conseguia aprender as coisas. Não é que você não conseguia aprender, você não conseguia escrever nos cadernos. Seus cadernos, de cabeça para baixo. Cabeça para baixo, as letras muito grandes. E aí a sua mãe foi lá, toda assim,
sua mãe muito acolhedora, muito simples, assim, né? Com delicadeza, ela virou e falou assim: eu acho que eu vou tirar ele porque ele não tá progredindo e tal. E aquela expressão bem mineira, né? Minha mãe, deixa de ser boba, mulher. Falou para sua mãe, né? Leva ele num oculista. Leva ele num oculista. Ô, Cláudio, seu irmão entrou aí, tá saudando a gente aí, viu? Eu vi aqui. Ei, leva ele no oculista. Leva ele no oculista lá, porque vai resolver. Ele está com um problema de visão. Assim, ela não tinha conhecimento sobre ele, mas aquele conhecimento que a gente fala assim, de onde tirou isso, né? Hoje. A intuição dela era muito forte. Era muito forte. E isso é um legado para mim. E não foi à toa que eu comecei a precisar de ópera. E terminou em primeiro lugar, como diz assim, né? Na final lá, você saiu em primeiro lugar e a pessoa que você é, justamente porque também ali startou a sua entrada no mundo, né? De forma que você sempre se deu bem aí na escola, tá? Continua na educação, continua na formação política, em coisas que são sinais desta experiência que vem da escola desde tempos, né? Claro, tem outras pessoas que vão te inspirar e vão te ajudar nesse processo, mas é muito legal porque era assim, assustador se ela falar. E a casa ficava sempre cheia, as mães tinham que trabalhar e ela cuidava das crianças, ficava lá, dava almoço, e era muito exigente, muito dura com muitas coisas. Mas acho que era para o bem, mas muitas pessoas também a procuravam, né? Então, assim, foi muito legal esse legado. E, assim, eu lembro comigo, né? Porque quando eu saí para a vida religiosa, nossa, ela ficou muito, porque ela também tinha vontade de ter sido freira na adolescência dela e tal, né? E depois o filho dela vai ser padre e tal, essas coisas. Claro que a gente não sabe o que vai acontecer. Hoje a gente está falando, olhando para trás, né? Mas, no fundo, perceber o quanto havia aí a história sendo construída de forma literal, né? Assim, no cotidiano, no dia a dia, no tempo, né? E eu lembro um dia que eu comecei a estudar teologia e voltei para Belo Horizonte, 2000, né? E aí eu estava encantado com a teologia, falando de teologia para todas as coisas, né? Assim, de que eu tinha aprendido. Eu, na verdade, hoje eu analiso assim, que eu estava querendo era tirar as coisas que ela acreditava, né? E das piedades dela, das devoções dela, né? Eu queria mudar aquilo. E eu acho que não era esse o papel que eu tinha que ter, né? Mas aí na hora eu fui contando e tal, ela me escutou em silêncio e tal, né? Aí quando ela terminou, quando eu terminei, né, e tal, bacana, ela falou: nossa, que legal, que coisa muito legal, muito importante. Aí ela virou para mim e falou assim: olha, ela não tinha... você fica com a sua teologia, eu fico com a minha fé. Porque acho que a intuição dela viu que eu estava, aos poucos, querendo matar aquilo que não era da teologia, ou era as devoções, era questão de fé. Então, assim, também uma mulher de fé, né? Na igreja, foi isso. Na igreja também ela deu muito essa condição de pensarmos, quando ela começou a fazer teologia também, teologia para leigos e tal, estudar a teologia e tal, a gente conversava muito. E minha mãe tinha muito isso. Eu estava distante, mas muito próximo, porque as datas principais, nascimento, qualquer coisa ela me ligava, né? Eu ligava para ela, a gente conversava, né? E ela, quando eu tive, em todos os lugares que eu tive em Juiz de Fora, ela foi para Juiz de Fora, eu tive em Campinas, ela ficou em Campinas, eu tive em João Pessoa, ela foi para João Pessoa, e sempre, quando eu morei em São Paulo, nos primeiros 98, 99, ela esteve lá, eu despenquei lá do telhado, 8 metros de altura, né? Podia ter morrido e tal, e eu não sei como ela ficou sabendo, mas acho que foi intuição, né? Ela veio me visitar. Nem eu que já sabia disso. Não. Ela veio me visitar e
Então, e aqui, e assim, eu nem tinha ligado, né, para ela, para avisar que tinha caído. Alguém avisou, né? Alguém comunicou, porque essas coisas são assim. E assim, é uma experiência muito rica, né? De quem conviveu com ela, a dureza que às vezes tinha na vida. E uma pessoa que teve realmente muitas questões familiares duras, difíceis, né? Na infância, na adolescência, pai, mãe, perdeu a mãe com um acidente de queimadura, né? Então, tantas coisas, o pai com problemas, tuberculose, né? Então, várias coisas aconteceram, né? A avó Toninha, que a gente chamava, cuidou aí dela, ficava sempre mudando e ela querendo se fixar, né? Então, assim, foi muito importante esse legado, né? E depois, assim, foram vários anos. Eu lembro que a gente dividia as turmas e era, assim, uma coisa muito... Eu lembro que um ano nós chegamos a 120 crianças, né? Divididas em 2 turnos. Eram mesinhas para todo lado. Teve uma época que chegou a ser até na sala de casa, né? Então, foram momentos muito importantes, assim. E ela sempre deu conta e sempre pensava muito na educação. Ela não pensava nela, né? Porque ela podia... Não era uma questão de valores, né? Valores financeiros, mas era preocupação de se aprendeu, se não aprendeu. Essa cena, quando ela fala... Teve outras, mas que a gente está falando com você, mas essa cena, ela fala, boba, não faz isso não tira ele da escola, não. Vai no oculista que ele vai melhorar. E dito e feito, né? Numa intuição muito grande. E outras coisas, né? Essa criança está precisando de tal coisa. Cadê o pai dessa criança? Quantas vezes mães e pais foram lá, né? E mesmo assim... Interessante era isso, que outro dia eu conversava, né? Eu fiz uma live com a Jutaí, a gente lembrava um pouquinho da escolinha Três Porquinhos, o quanto que, na verdade, era uma escolinha que, vamos colocar assim, que no bairro tinha 2 escolinhas infantis, a Três Porquinhos e a Cenourinha, que era da tia Nicolina, que o pessoal tinha mania de chamar de tia, agora sua mãe não gostava, não, ela queria que chamasse ela de Dona Luz, né? Então, ou seja, ela já tinha, embora ela não tivesse aquela formação pedagógica, acadêmica, né, ela já tinha essa visão, né, de separar as coisas. Né? Mas, enquanto isso, a gente tinha um problema no bairro, que se dizia que os alunos da escolinha Cenourinha era a elite do bairro, né? Porque a escolinha Três Porquinhos era aquela escolinha democrática, né, onde o preço era acessível à comunidade mais pobre do bairro. Né? Então, a gente tinha uma condição ali, ela tinha uma condição justamente de fazer um trabalho social a partir daquela escolinha, que era uma escolinha particular. Né? E que foi muito importante, porque nós tínhamos o Bolivar de Freitas, que era a escola do Estado, que atendia a todo mundo. E dentro da escola Bolivar de Freitas, esses ex-alunos da escolinha Três Porquinhos brilharam, todos eles. Né? Tem mais gente aí chegando aí, o Tadeu te mandando aí, soltando um oi, Claudão, para você. Né? Você já respondeu para ele. O Alexandre, também do Marineiro Zezinho, participando com a gente aí. Regina, deixa eu ver quem mais. Abel. Tem muita gente aí participando. O Abel é um colega de turma. O Abel foi meu colega de turma na Companhia de Jesus, nos Jesuítas. Hoje ele mora no Rio. É um padre, lá na PUC. Tá. Inclusive, eu queria aproveitar, né, e dizer para as pessoas que estão aí me acompanhando, eu tenho feito algumas lives com alguns temas, e eu gostaria muito que vocês que estão aí prestigiando o Cláudio, ou visitando aqui pela primeira vez, que me sigam aí no Instagram para continuarmos trocando aí ideias e outros eventos que eu sempre promovo. Inclusive, amanhã eu tenho uma programação, Cláudio, que é o Sextou, Historiou e Musicou, que eu sempre trago convidados que
trazem uma música e a gente tenta trabalhar aqui o que essa música ensina e traz mensagem importante. Amanhã não terei um convidado específico, nós vamos fazer uma live livre, a partir das 10h30 da noite. Então, todos estão convidados a participar amanhã. E o Celso, que é xará do seu pai, né, que inclusive eu estou devendo uma visita, que é meu amigo Celso, vai fazer uma live domingo, que até poderia ter sido você, porque você é atleticano, vai ser uma bancada, um cruzeirense um atleticano, mas para falar de história, da rivalidade dos times. Né? Então vai ser muito bacana domingo, às 5 horas da tarde, fica aí o convite para as pessoas me seguirem e prestigiarem. Né? Também estou lá no YouTube, tem um canal lá, Diálogos de História com o professor Wellington, e aí a gente vai trocando figurinhas. Né? Valeu aí, Tadeu, você está mandando um abraço aí. Eita, Cláudio, agora eu quero falar um pouco mais dessa trajetória, relembrar os velhos tempos de Comunidade Santo Inácio. Como que você viu, porque hoje há uma luta das pessoas para erguer uma igreja maior. Não sei se você chegou da última vez que não sei se você chegou a ver a obra, né? Ela está meio que a parte de tartaruga, porque eu acho que esses últimos tempos, principalmente a pandemia, né, deu uma freada aí nas campanhas, na articulação das pessoas. O Tadeu está me lembrando aí que tem o América. Ô, Tadeu, você é meu convidado a fazer uma bancada aí depois com o América, viu? América está na Série A, né? Já que... não só porque também tem outros americanos aí mas o Tadeu realmente me lembrou aí, né, que o América, inclusive, está bem melhor que o meu Cruzeiro, né? Então, tem que dar moral para a América também. Você é meu convidado depois para a gente conversar sobre o Coelho. Cláudio, então, lembrando do tempo de Comunidade Santo Inácio, você foi catequista, trabalhou com jovens, inclusive você também teve uma atuação pastoral muito importante, inclusive lembramos aqui do padre Pedro Luiz, que está aqui na Casa de Saúde da FAGE. Inclusive, né, essa pandemia deixou a gente meio sem notícia. Toda semana eu ia lá visitá-lo, porque ele foi uma pessoa muito importante para a minha família, né, e para muita gente da comunidade. Né? E, inclusive, foi você que nos apresentou o padre Pedro Luiz naquele momento muito difícil da vida nossa, quando meu pai teve um câncer, né, no final de 1985, veio a falecer em 86, e você esteve lá presente conosco. Minha mãe não esquece, né, da sua força que você deu naquela época. Você levou o Padre Pedro começou a dar uma atenção muito especial para a gente. Aliás, eu devo boa parte da minha formação, além, né, da minha formação humana, de muita coisa que eu aprendi, e eu acho que você também tem ele como referência, né, da atuação do Padre Pedro Luiz, que era o nosso Júlio Lancelotti da época. Né? Ele tinha uma presença muito forte na comunidade. Também temos o Padre Taborda, vários que passaram pela comunidade e que deixaram o seu legado. Saudoso Padre Libânio, Padre Vaz. Mas eu queria que você falasse agora um pouco do que te deixou marcado aí de lembrança das pessoas da comunidade Santo Inácio. Vou deixar você livre aí para falar aí dessa nossa bela convivência que era uma vida em que a gente era uma família, todo mundo era uma família naquela época, né? Lembrando aqui da saudosa Jandira, né, que é nossa amiga, grande amiga, que nos deixou, né, com um acidente trágico no Cristiano Machado, quando estava começando aquela obra de ampliação da avenida, né? O Minas Shop tinha pouco tempo de inaugurado, ali
virou um corredor da morte, que era o que se falava na época, né? E ela, infelizmente, ao descer de um ônibus, atravessar para o outro lado, ela foi atingida, porque não tinha... os ônibus vinham em dois sentidos e tinha uns pontos cegos na avenida que, se você não tivesse muita atenção, era atropelado mesmo. Muita gente morreu naquela época. Infelizmente, Jandira foi uma delas. Mas tinha muita gente naquela época também que a gente convivia muito, muitos amigos, né? Estava olhando aqui algumas fotos, inclusive eu peguei o álbum errado, que eu queria mostrar algumas fotos que tinha você, pessoas da época, acabei deixando lá na minha mãe, mas eu estava relembrando aqui, tinha a Dilson, o próprio Tadeu que está aí, Tânia, a Hilda, que outro dia conversou comigo, tinha muita gente que deixou lembrança, que era uma comunidade. A gente não, talvez nós não imaginaríamos que hoje nós estaríamos tão separados, né? Mas que era uma turma muito unida, que se encontrava, a gente o tempo todo a gente saía da missa, cada um levava o outro em casa, era aquela coisa mesmo de irmandade. Então, eu queria que você falasse um pouco do que ficou na sua memória desses anos 80, na comunidade Santo Inácio, o que ficou de aprendizado, que legado aí para a sua vida? Assim, eu acho que o legado está justamente o processo de ter continuado, né? Acho que a permanecer na fé cristã, católica, essa estrutura que se tinha, né? Depois ir para a companhia reforçou um pouco isso, né? Sair da companhia, continuar trabalhando na vida. Hoje ainda continuo praticamente dentro da igreja com muitas coisas, fazendo muitas coisas, né? Acompanhamento espiritual, retiros, formação de jovens. Continuo trabalhando nesta perspectiva. E acho que isso tem um pouco a ver com esta experiência que era eu trabalhava catequese, eu trabalhava com jovens, então tinha um contato direto com os jesuítas, com os padres que estavam aí, né? O Tardem, que foi um dos primeiros aí quando a paróquia estava no início, antes dele teve um outro, que eu não me lembro quem, mas o Tardem, o Pedro Luiz, depois teve aí o Zé Pedro, né, que já faleceu, vários outros, né? Eram padres que estavam presentes nas comunidades aí, né? Tinham um vínculo com as comunidades, né? Acho que isso já perdeu um pouco, né? Claro que pela diversidade política, social, de igreja mesmo, né? A igreja foi se perder. Talvez por isso o Santo Inácio talvez está ali apertadinho ali querendo construir, não constrói, porque talvez está voltando um pouco mais de manter essa história, ou os vínculos foram se perdendo, né? São várias coisas, várias questões que estão aí por trás desta dimensão da presença do jesuíta, do padre ali na comunidade, né? Então, talvez as prioridades são outras, né? Talvez fazer esse recomeçar de novo, né? Esse reconstruir novamente, não nos moldes, mas pensar o papel que a gente tem como comunidade. Isso no Brasil inteiro, né? Você falar comunidades, questões... hoje pessoas podem... Sempre pôde, né? Mas antes era meio assim, você... um país católico. Mas católico era um título somente, né? O que significa ser católico? Então, mas é o aprendizado da comunidade, do respeito com as pessoas, do acompanhar um processo espiritual, o processo da vida mesmo eclesiástica, né? Que a gente às vezes não se dá conta o quão é importante a vida eclesiástica, a vida da comunidade. Ela se dá em vários momentos, não só lá na celebração da Eucaristia, da missa, mas ela se dá em vários outros momentos, né? E acho que era isso que era muito presente. A gente terminava a missa, ela continuava na casa de fulano, eu almoçava na casa de alguém vinha para almoçar na minha casa, e assim vai, né? A gente fazia festa de final de ano juntos, né?
tomava os vinhos, cerveja, as coisas que dava na época, né? As namoradas, os relacionamentos, os acontecimentos que se davam ali também naquele ambiente, né? Que acho que era saudável, foi saudável, porque ficou na memória, ficou na... e as amizades são construídas, né? A gente falava que o Tadeu, toda vez que eu encontrar o Tadeu, vou lembrar das memórias, mas mantém-se uma amizade, né? Então, isso da comunidade, a gente ter feito isso, foi muito interessante, porque passamos muito tempo em comunidade. Então, jogar peteca. Quantas vezes nós íamos lá na frente da igrejinha lá e punha a rede peteca, né? E era meninos e meninas, vamos dizer assim, naquele tempo, né? Que a gente podia se falar. Na catequese, na escola, né? A gente terminava a missa, ia lá para o Bolivar para ter catequese, os catequistas, vários catequistas. Tive na coordenação de catequese, tive na formação, né? Retiros, orações, passeios, né? Viagens fizemos, muitas, né? E aí, lugares perto, lugares longe. E fomos, alguns já não estavam aí, mas né, ordenações de padres, alguns foram, comunidades foram, né? A FAGE, hoje a FAGE, mas a gente falava do ISE, o ISE era um lugar que era um centro também, não só acadêmico, mas tinha aquela questão familiar, né? Você estava em casa, as festas juninas ou as festas culturais, né? Aí você estava lembrando do Zé Martins, da família Martins aí, muitas outras famílias que foram compondo este ambiente, né? E nesse ambiente eu saí também para ir buscando encontrar o meu caminho, né? Acho que daí tem um legado. Esta me deu fortaleza para manter e continuar o caminho, fazendo outras histórias, construindo outras histórias, né? Ou, para a gente usar a palavra história, né? Fazendo a história no sentido mais da literatura, né? De construindo sonhos. E cada um foi buscando. Acertou e errou em alguns momentos, ou às vezes não tem nem acerto nem erro, né? Mas esta construção da comunidade. E eu acho que precisa, hoje eu fico pensando na Santo Inácio, talvez precise rezar mais para Santo Inácio para ver se Santo Inácio intercede lá, porque a comunidade Santo Inácio foi justamente um desbravador, né? Imagina no século XVI, Santo Inácio sai de um lugar, de um castelo, onde estava tudo certinho para mandar-se para o mundo, né? E foi aí, bala na perna, e a bala era de pedra, né? Era uma coisa difícil daquela época, mandar consertar a perna de novo. Então, tem inspiração em Santo Inácio aí, ou a paróquia com os jesuítas aí, né? Então, acho que falta um pouco essa questão. Um pouco mais de unidade, né? Talvez quando nós construímos a Imaculada Conceição, foram juntos, né? Muita gente juntas, construindo, né? Eu lembro que um sábado de manhã, fazendo os tubulões lá, um monte de tubulão enchendo de massa e tal, né? E a igrejinha continuou lá. Então a gente priorizou uma e a outra ficou para trás, a outra era mais antiga, mas tinha uma briga de terreno, né? Eu lembro que o padre Tardem, defendendo o terreno da igreja, deitou na frente do trator que queria derrubar lá, né? Depois os prefeitos dos bairros, né? Das associações de bairro que queriam mandar nos bairros. Era uma briga, às vezes, por questões muito... Mas era da época, era da história, né? Era daquele momento. Então, não tinha como construir. Então, assim, tem um legado muito grande. E pessoas muito fortes na igreja, né? Que mantiveram aí, com críticas ou acertando e errando, mas que mantiveram a comunidade aí viva, né? Se ela tem continuidade, é porque muitos viram outras pessoas. E eu acho que falta um pouco essa unidade mesmo da gente, entre os padres, não ser só simplesmente alguém que vem só celebrar, mas alguém da comunidade, né? E eu acredito que isso, com o tempo, vai mudar também, porque agora você também tem o diálogo interreligioso ou religioso, né? Ou com as outras religiões, né?
Padre Pedro, nesse sentido, fazia muito isso, né? Tinha um pouco essa, vamos dizer assim, vou dizer entre aspas, essa cara de pau de lá, e, né? Havia uma negociação. O Zé Roberto, né? Que já morreu, faleceu também, Padre Zé Roberto Barbudo, né? O Papai Smurf, que a gente chamava ele. Então, assim, mas é muito interessante, porque a construção desta comunidade, né, lá em Belo Horizonte, aí em Belo Horizonte, aí onde vocês estão, foi gerador de muitas outras vidas, né, na minha história. Então, a minha mãe e tal, claro, mas padres que também passaram por aí e tal, na vida espiritual, né, mesmo o Padre Iglesias, que morreu agora, o ano passado, de Covid. Então, imagina, né? Muitos anos. Questão de ônibus, como eu gostava muito de ônibus, né? Então, assim, eu entrei tava formando a BH Trans, eu até vesti essa camisa em homenagem a ela. Essa camisa tem muitos anos, muitos anos. Os ônibus eram divididos, aí era Floramário, Jardim Guanabara, né? Depois passou essa ligação, eram todos vermelhos, 5707B, A e tal. E aí eu comecei a fazer parte, né, aí na Zona Norte, da BH Trans, porque eles começaram a chamar a população para as mudanças de ônibus e tal. E eu guardo essa camisa há muito tempo, né, porque foi uma campanha de questão de não beber para dirigir, né, eram umas questões assim, questão da direção. E é muito engraçado, porque, na verdade, a gente tinha um processo de comunidade muito rico, né? Com muitas possibilidades. Né? Se podia estar em qualquer lugar nessa questão. Agora, eu com isso também descobri que a gente não dá para fazer tudo. Né? Não dá para fazer tudo. A gente querer fazer todas as coisas. É fazer bem aquilo que faz. Então, hoje, com a catequese de adultos, com a espiritualidade, estando na igreja desta forma, eu acredito que estou melhor, porque eu vou centrando mais força, dando mais possibilidade disso. Não que isso não tira a possibilidade de fazer outras coisas, né? Eu falava do trabalho voluntário. Isso é tão interessante, porque o trabalho voluntário, quanto que fez com que a gente crescesse e respeitasse a condição humana, que muitas vezes está no limite, né, frágil e tal. Então, assim, eu tenho um legado desta comunidade e lembro com muito carinho de muitas coisas, né, de passeio, de caminhada. Às vezes nós temos passeio lá naquelas fazendas lá embaixo, a gente ia caminhar lá embaixo, e o grupo de jovens tal ia caminhar lá, né? Então, estava em todas as festas juninas, dançava, fazia quadrilha. Eu lembro do padre, que agora está lá no Nordeste, né? Também, Eugênio, né? Animava a comunidade, fez de ponta cabeça as comunidades aí, né? Era um cearense arretado, né? Ele está lá no Nordeste agora também, trabalhando em cima de um colégio, nem trabalha em colégio. Então, assim... Ô, Cláudio, hoje eu tô... inclusive, você falou do cearense, estou lembrando aqui que eu ainda estou com aquele grupo de fé e política, ele está vivo até hoje, com Augusto, Ilse, Eduardo, a gente continua firme aí, se reunindo, programando algumas coisas interessantes. Nós vamos começar a fazer algumas lives do grupo aí também, né, que depois eu vou estar anunciando. O Tadeu está perguntando se sabe onde está o Eugênio. Eugênio está lá no Santo Inácio, no Nordeste, no colégio do Santo Inácio, lá no Nordeste. Então tem muita saudade dele. O Cláudio, tem outras pessoas entrando, que estão participando. Quem está entrando agora, nós estamos praticamente chegando no nosso tempo final, para deixar gravado aqui. A Vera, deixa eu ver aqui, Kênia, Lilian, a minha amiga Rose, inclusive, nós estamos com uma campanha bacana aí, Cláudio, nesse mês de janeiro, que agora já estamos em fevereiro, mas foi o mês da questão da depressão e ansiedade, que afeta 10% dos brasileiros, né? Então, eu tenho uma grande amiga, parceira aí, a Rose, que tem um instituto chamado Iluminamente, que atua nessa questão do apoio para a saúde mental. Né? Então, aí as pessoas que
e ela sempre tem apoiado aí minhas ações, eu tenho feito aí a divulgação do trabalho dela. Quem tiver interesse, está lá no telefone 97312-0034 ou no site www.luminamente.com.br, para que vocês possam se inteirar. Ela tem um atendimento assim, a preço social, que vocês não encontram em local nenhum, e é uma pessoa que está sempre aí buscando parceria, projetos sociais da comunidade também, né? Uma pessoa muito atuante. Que eu tenho. E aí tem também aí, entrando com a Graça, deixa eu ver quem mais aqui. Gente, se eu A Graça esqueci de de São alguém, Paulo, Kleber. O Kleber está aí, foi meu companheiro de trabalho aqui em São Paulo. José Oliveira, A Graça, né? a Jô lá na Bahia. Olha, a Jô está aí. Fernanda, não conheço. Então, longe. Tem gente de longe aqui. Está lá na Bahia, a Josi. Bacana. Josi. É isso aí. Kleber. E a Lília Paraguai não conheço. Essa é minha colega professora da rede municipal. Tá certo. A Lu, Lucineire está aqui, da luta sindical. participamos do mesmo grupo aqui em São Paulo. Olha que bacana. Cláudio, a nossa conversa está boa demais, porém nós temos um problema para deixá-la gravada. Ela já extrapolou o nosso tempo limite. Então, infelizmente, talvez nós vamos precisar de depois marcar uma segunda conversa com outros temas aí, tudo. O Tadeu está me informando que mora no Floramar. Depois eu quero estreitar o contato contigo, viu, Tadeu? E ele está falando que tem saudade, satisfação e gratidão por ter conhecido e ter sido nosso amigo. E também, claro, eu também. dele, né? Falou que está com vontade de dar cerveja juntos. Amizade. Ele falou que está com vontade de dar pitaco na nossa conversa. Ele queria dar pitaco na nossa conversa, mas no Instagram dá para conversar só 2 por enquanto, né? O Cláudio, então, o que eu vou propor a você? Que a gente depois tenha um outro momento, né? E eu acho que hoje foi mais a quinta-feira, que tem uma tradição americana lá. Não tem mania de copiar tudo, mas eu falo que copiar o que é bom é legal. Criou-se uma tradição toda quinta-feira relembrar alguma coisa, né? Então aí eu comecei a chamar de hashtag TBT, né? Mas aí eu comecei a traduzir Quinta do Retorno, e uma minha amiga Ana Milagres falou comigo assim, Wellington, põe Quinta do Retorno, vamos abrasileirar o negócio. Então tá abrasileirado, é a Quinta do Retorno que algumas eu tenho convidado, outras eu fico folheando meu álbum de memórias, quem quiser entra, bate papo comigo e tal. Na sexta tem o Festou, que depois, mais para frente você pode pensar numa canção aí para a gente trabalhar aqui. E tem também, se você quiser um dia fazer uma discussão filosófica conosco, que é até bom que eu divulgo para os meus alunos também, eu costumo fazer uma live no sábado, chama Sábado da Sabedoria, em que eu trabalho com um tema mais científico, né? A gente estava ultimamente falando muito da questão da vacina, o Fernando participou comigo. Domingo cultural, né? A gente está trabalhando, eu e o Celso estamos trabalhando com futebol, com cultura. E, então, em outro momento, a gente pode combinar de você voltar e continuar aí matando saudade e a gente falando de coisas interessantes, tá? Então, hoje foi para te rever, matar saudade, falar um pouquinho, mas a gente pode continuar fazendo isso depois. Muito obrigado pela sua participação. E aí vou deixar aí você fazer aí a sua saudação final para as pessoas. Um prazer, foi um prazer. Foi muito obrigado mesmo de rever vocês, de falar com vocês, e com você principalmente, né, que convidou aí. Gostei da ideia, foi muito bom, gostei muito. E um abraço a todos e continue firmes. Não percam a esperança. Perder a esperança é morte. Não percam a esperança. A esperança, se perde a esperança, é sinal de morte. Então, vamos em frente, cada um fazendo, olhando coisas pequenas. Eu acho que é um pouco isso. Tem coisas pequenininhas para a gente olhar assim e fazer, olha, dar uma olhada nessas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. São, às vezes, pequenas em relação às grandes coisas que a gente está vendo por aí. Não vamos ser sinal de morte, vamos ser sinal de vida. É isso.
A Kézia escreveu que adorou te ver, espera que nos encontremos logo. Tá ótimo, vamos encontrar sim. Vai passar tudo isso. E para não deixar passar batido, a tua bênção, meu padrinho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Então, me sinto abençoado e todos estamos aí contentes aí com a sua participação. Quem entrou por último aí, gente? O Mirella entrando, nós estamos finalizando, mas vai ficar gravado, por favor, voltem lá que vocês vão escutar um papo muito legal que nós tivemos aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau.